Bom dia, amigos, irmãos. Vamos iniciar nesse momento o nosso estudo da manhã. Nosso expositor hoje é o nosso irmão Guilherme Machado, que vai tratar do tema saúde. Estamos no dia 13. Agradecemos a presença dos amigos encarnados e desencarnados. Pedimos mais uma vez, a gente sempre faz do pó de café para lá para a horta, para ajudar as minhoquinhas, a questão do adubo. Nosso estudo, nossos cursos da nossa casa é terça-feira, começa às terças-feiras, às 19 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Sábado, às 10h30, o ES, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Que tenhamos uma manhã de paz e de recolhimento das informações, do estudo do nosso companheiro. Vamos à nossa página preparatória, depois nós vamos para a prece inicial. Então, na obra da salvação, do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 5:9. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícias do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais afetiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Graças a Deus. Agradecemos, Senhor, pois estamos reunidos em nome do bem,
para nosso encontro da manhã de hoje, o nosso estudo. Que a paz que nos invade nesse momento seja para outros irmãos. Envolvemos os nossos lares, envolvemos os nossos irmãos enfermos, companheiros acamados nos lares, nos hospitais. Que a nossa prece, a nossa rogativa da manhã seja para auxiliar esses companheiros da caminhada. Que a paz seja para sempre direcionada aos nossos irmãos em sofrimentos, os companheiros que resvalaram para um mundo difícil, para um mundo complicado, são também os nossos irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus e nossos irmãos. Portanto, nas nossas preces, envolvemos sempre esses companheiros. Que o Mestre amado Jesus nos ajude, nos oriente, nos fortaleça na nossa caminhada, no desenvolvimento das nossas tarefas. Mantenhamos em nós a alegria, o bom ânimo, o entusiasmo, o companheirismo com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Pedimos ajuda também para o nosso irmão Guilherme, que trará o estudo da manhã de hoje. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, no instante em que iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos convidar o nosso irmão Guilherme para a palestra da manhã. Bom dia a todos. Então, hoje o nosso estudo vai ser principalmente, do livro Pensamento e Vida, do capítulo 15, cujo tema é saúde, algo que quem não tem quer manter, mas hoje em dia, em alguma área, a gente não está tão saudável, a gente sempre precisa de mais saúde. A OMS até determina, fala, que saúde vai algo além de estar com um mal-estar físico, vai além da enfermidade, é um bem-estar físico, mental e social. Então, a noção de saúde evoluiu muito ao longo dos séculos, para a humanidade, e vamos dizer que até o acesso a ela, embora hoje ainda seja bem difícil, muito mais pessoas têm acesso a essa saúde física, muito mais pessoas pensam nesse aspecto do bem-estar social e também do aspecto mental, A gente sabe que a perda da saúde mental é um sinal dos tempos, A nível social, assim, a gente percebe hoje em dia isso muito intenso e isso está relacionado a uma fase, de transformação de todos nós. E aí a gente vai então estudar hoje um pouco sobre isso. Eu trouxe alguns livros e vou me basear no Pensamento e Vida e no Evolução em Dois Mundos para falar desse tema, mas vou passar um pouquinho ali pelo Livro dos Espíritos também. Então, no texto, que é desse livro, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ele começa assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que produz em si o zelo ou uma decídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima
e de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí nos domínios das causas invisíveis que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções, doentias, profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que se alimentavam voltavam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que em reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pela quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam um modo de proceder e de ser, nos atingem as sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando, no jogo das aparências, possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, aqui a gente viajou em vários pontos que retratam a nossa saúde, né? E lembrando que a nossa saúde não é só a nossa saúde, né? Ela é a saúde de vários, né? Porque a gente vai estar conectado aí com os princípios, né, inteligentes aí retratados nas células, né, que formam o nosso corpo, que a gente organiza. Mas as nossas células, elas têm uma vida que pode ser solitária, né, sem a gente. É uma vida pior, mas é uma vida. Então, assim, você consegue retirar algumas células do seu corpo, colocar no meio, né, ali num suquinho que tenha tudo que ela precisa, ela vai ficar muito bem por um tempo. Algumas vão se multiplicar e vão viver por um bom tempo. Se você trocar, né, esse meio
com frequência, né, determinada ali, para que ele se mantenha, essas células vão viver bem. É lógico que elas vão perder algumas características, mas elas vão se manter, às vezes até se multiplicando bem. É lógico que chega uma hora, como o nosso próprio corpo, elas vão, né, fenecer, mas elas vão conseguir viver ali por um bom tempo. Então, isso mostra para a gente que a gente é um diretor, né? Nosso espírito, ele usa desses seres também, né, na sua formação. Fora as bactérias, os micro-organismos, né, os fungos que vivem naturalmente no nosso corpo. Né? Se o nosso corpo não tem esse equilíbrio, eles também podem se tornar patogênicos, né, para nós. E viver sem eles também não é legal para a gente. Se a gente não tiver nossas bactérias bem organizadas, a gente fala aí a microbiota, né? Então, esse conjunto de seres que vivem em diversas partes do nosso corpo, né? Logicamente, em várias partes eles estão excluídos, mas principalmente nas superficiais e nos intestinos, e na área genésica ali a gente tem bastante. Se a gente não os tem, a gente fica passível de ser invadido por outros, né? E se a gente também tem um desequilíbrio, eles podem se aproveitar da nossa fraqueza, né? E abusar aí do nosso corpo, da nossa hospitalidade. Tem que fazer amizade com esses bichinhos, então, né? A gente tem que estar em equilíbrio para mostrar que se eles vierem, vai ter. Então, aí quando a gente vem aqui, né? Aí eu vou decidir, né, passar aí em 2 pontos que são importantes, né, para a nossa saúde. Na verdade, em 3, né, a gente fala aí o que mantém a gente vivo, né? Porque ter saúde é estar vivo assim em boas condições. E aí na questão 68, ele vai falar do princípio vital, né, que é o que mantém a nossa vida ali, né? E sem dúvida orgânica. Ele vai perguntar: vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo, né? E a gente tem Deus, então a gente tem Deus, espírito e matéria. Matéria aí como fluido. Aí ele fala: o princípio vital será um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para nós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Aí ele fala: parece resultar daí, né, a segunda pergunta aí, né? A vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria, universal, devido a certas modificações. Aí ele fala, né, que isso é uma consequência do que dizemos. Então, a gente tem essa vitalidade, né, por conta desse princípio que reside, né, em algum corpo. Aí ele pergunta, né, se o princípio reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele fala que ele tem fonte, né, tem por fonte o fluido universal. E que a gente chama de fluido, na época estava bem mais em voga, né, hoje em dia é mais desconhecido, o fluido magnético, né, que não é diferente do magnético, do magnetismo normal que a gente conhece aí nos ímãs, ou fluido elétrico animalizado, mas ele é parte do componente dos nossos passes aí fluídicos, né? E é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, o princípio vital é um só para todos os seres? Sim, modificado segundo as espécies. Por isso o cachorro não pode entrar com a gente para tomar passe. Tem uma modificação segundo a espécie. Então, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue de matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Então, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo desfuncionamento dos órgãos?
ele não se desenvolve senão com o corpo, né? Então o corpo produz aí, né? Desenvolve aí. Não dissemos, transforma, né? Na verdade, que é uma transformação nosso corpo. Então não dissemos que esse agente sem matéria não é vida, não é a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. Sim, é isso. Então a gente tem que ter esse fluido, né, para ter a saúde. Então, pensando aí nesse fluido que é importante, que é uma das partes, né, em que o espiritismo contribui para a saúde humana, aí eu vim estudar aqui no Evolução dos Mundos, essa parte justamente que vai falar desses pontos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar. Que eu desmarquei. Calma aí. Desculpa, gente. Então a gente vem falar, né? Aqui nesse livro, no capítulo 15 da segunda parte, ele vem falando dessa questão dos passes magnéticos, né? E vai falar de como eles podem, né, ajudar a gente a recuperar a nossa saúde, né? Então, vai falar que a gente capta, né, do fluido cósmico, transforma, ocorre uma transformação, e aí ele vai continuar aqui falando, né, que reconhecendo a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, né, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, determinando o nível satisfatório, a migração, a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos e a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda, né? Então, esse estado de saúde e esse fluido, né, tanto quanto a gente pode receber de outros, né, a gente é influenciado, às vezes, pela presença, pela troca com outros, ou no passe, né, recebendo, eles vão ser importantes para a manutenção do nosso organismo, né? E aqui ele dita até qual é o mecanismo para a gente, né? A gente tem até notícias aí de artigos que falam nessa questão, como o André Luiz até comentando nos seus livros, ele antecipou algumas descobertas científicas, né, sobre esse ponto, mas um ponto importante, né, que nesse momento aqui a gente realiza essa troca, e no passe também, falando da importância da religiosidade para a saúde, né? Como estar em um ambiente religioso pode ser um fator. Eu escutava uma palestra de um médico espírita que ele falava disso, né? De um estudo, que eles viram como isso era um fator preventivo para doenças, né? E não só por essa troca aqui, né, dessa energia, desse fluido magnético, ou fluido vital, mas também pelo equilíbrio que isso gera no ser, né? Quando a gente está mais equilibrado, a gente come de maneira equilibrada, a gente passa a olhar para o corpo não como um estorvo e também não como a coisa mais importante, né? Mas como uma parte importante. E cuidar do corpo é uma parte importante, né, do cumprimento das leis divinas. Como é que você recebe algo que é para o seu uso de Deus, né, e você não cuida bem dele? Como é que você não vai alimentar ele bem? Como é que você não vai tratar, né, de não agredi-lo de forma irreversível, né, por ponto de prejudicar a sua vida, assim,
no sentido de você não conseguir mais se manter vivo. E às vezes a gente faz isso lentamente, né? Eu falo isso aqui com a maior cara de pau do mundo. Porque... porque quando o aguilhão não recalcitra em mim, eu nem... quando eu não me eu sempre vou recalcitrando contra o aguilhão, né? Porque, assim, a nossa alimentação, o exercício físico, será que a gente está fazendo? Será que a gente está tratando bem nesse ponto? Será que a gente está comendo, né? Se alimentando de maneira adequada? Não só nas quantidades, mas na qualidade desse alimento. É difícil a gente ter uma qualidade total, né? Mas a gente pode escolher, pelo menos nos macros ali, né? Quanto que a gente está comendo de gordura, de açúcar, de fibras, né? De proteínas. Porque quando você não consegue equilibrar isso, por mais que não seja, né, a qualidade que a gente gostaria de ter, ou que todos, né, tenham, às vezes a gente exagera e isso gera danos. E às vezes esses danos são irreversíveis, né? Ou pelo menos são difíceis de reverter. E aí demandam às vezes mais custo financeiro, né? Quando a gente olha para a nossa própria alimentação, a gente percebe que ela é um fator para equilibrar o nosso corpo, né? Eu lembro até hoje assim, de um artigo que eu li uma vez, que, enfim, né, a metodologia é bastante estranha, assim, mas bem aceita. E que eles viram assim, que quando as pessoas se alimentavam de vegetais, né, e de folhas e verduras, eles viram que essas pessoas tinham, né, fatores ali que as protegiam contra tumores, crescimento exagerado de micro-organismos, né? Então, mostrando que essa alimentação é importante, né? E às vezes a gente negligencia, a gente vai só pelo que é mais palatável, mais gostoso. E às vezes até os vegetais, quando bem preparados, né, eles podem ser muito saborosos, né? Se a gente pensar, até o açúcar, né, ele tem uma origem vegetal, mas aí a gente fica assim, aqueles vegetais, né, que a gente usa, assim, as saladas, que a gente pensa assim, eu nem vou absorver tudo daqui, mas às vezes o método de preparo, né, buscar se inteirar disso é importante para a saúde desse corpo orgânico, né, nosso, que é uma dádiva divina, né? Às vezes a gente maldiz ele, né, que fala que ele anula as nossas qualidades de espírito, né? Que ele é um escafandro ali e bota isso como se fosse ruim, mas às vezes é o que protege, que a gente esquece que quando a gente está mergulhando ali, a roupa de mergulho, né, que é escafandro, ele tem uma função de proteção. A gente não aguentaria a pressão, às vezes, da água, às vezes a gente ia perder temperatura muito rápido. Então, o corpo físico ele é um meio de evolução para a gente. Às vezes ele vai libertar a gente de certos agentes até espirituais, ou vai dificultar a ação deles, né? Às vezes ele vai servir ali como uma... Eu poderia falar prisão, mas eu falo uma contenção para a gente, para evitar que a gente haja de determinadas maneiras que a gente já deve ter agido, né? A gente tem vários exemplos aí na literatura, espíritos, principalmente nas obras do André Luiz, de quando o corpo, né, foi usado ali como um fator de proteção. E aí vem até o questionamento do que é essa saúde, né? Porque a gente pode pensar, a saúde é o corpo todo está funcionando bem, mas às vezes certas partes do corpo não funcionarem da maneira ideal são a melhor coisa para aquele espírito. Porque se ele tivesse a possibilidade de usar toda a potencialidade daquele corpo, talvez ele prejudicasse muito a sua vida espiritual, né? Então, às vezes, um desequilíbrio no peso, né? A gente tem isso quando eles vão lá no mistério da reencarnação, em que uma senhora ela escolhe não vir, né? Ela vir com um corpo que vai ter dificuldades metabólicas para manter, vamos dizer assim, o peso que seria
considerado adequado, porque ela acha que isso vai ser um facilitador para ela, né, durante a encarnação. Porque, de fato, né, quando a gente tem aquela beleza dita normal ali, né, aquela ideal, então, a gente passa por certos desafios que alguém que às vezes não tem não vai passar. Eu falo isso, que eu corro atrás assim, de ficar com um peso mais correto, um corpo mais definido, e eu já sei que eu peço já sabendo que eu não vou receber, né? Porque eu falo que eu quero um tanquinho para poder ser pedra de tropeço para as pessoas. E aí não me dão, eu fico assim, né? Acontece, né? A gente brinca, mas isso pode acontecer, né? Às vezes as pessoas conseguem aquele tão sonhado corpo e às vezes elas se embaralham naquele corpo de uma forma, né, que ele vira tudo para ela, né? Então a gente não pode mortificar o corpo, né, a fim de ascender, no sentido de eu vou destruir o meu corpo e é esse o caminho, né? E a gente também não pode endeusar ele, então a gente não pode nem ser, né, asceta ali, nem ser materialista ao ponto de que só o meu corpo importa, como se o meu espírito, a minha mente, né, eles não devessem se desenvolver também, né? Então ter um equilíbrio entre todos é algo muito importante. Recentemente, as pessoas perdendo a vida por conta dessa vaidade assim, exagerada. Pessoas que já eram bonitas, bem bonitas mesmo, mais que a maioria assim, né? Dentro do padrão que se diz que é de beleza, e perderam a vida porque ainda não chegaram à perfeição que desejavam. Recentemente, no caso recente, para uma semana, então isso é muito importante ressaltar, né, isso. Eu ouvi ontem no programa que falou que uma dica seria consumir mais coisas que são descascadas do que as que são abertas. Hoje em dia a gente até tem, né, nos alimentos, vem lá escrito alto, bem grande, né, alto em açúcar, e assim, e até esses alimentos, se a gente tivesse um bom discernimento, a gente poderia consumir em pequenas quantidades, né, mas é lógico que uma alimentação mais natural, né, nosso corpo evoluiu para receber esse tipo, né, de alimentação. Então aqui nesse livro ele vem falando de como o nosso corpo evoluiu ao longo dos séculos, dos milênios, na verdade, para trazer a melhor experiência para a gente. Ele continua, né, nesse processo. Então ele vai falando que o passe... Então a gente vai vendo que não é só uma questão, não é só o espiritual, não é só o passe, a gente não vai comer de tudo, fazer todas as besteiras, vai vir aqui tomar o passe. Tem um lado material, né, de uma matéria mais densa, porque esse passe também é algo material, né? Mas que está impregnado, ele é uma interface entre o espiritual e o material, né? Sim, eu digo até do material do mundo espiritual, né? Porque tem, né, uma matéria mais sutil, mais quintessenciada. Eu digo assim, porque é um fluido que está impregnado com os pensamentos. E aí, que tipo de pensamento, né? Porque o nosso corpo é organizado pelo nosso pensamento, né? Até que na Evolução dos Mundos ele fala, né, que é o corpo espiritual organiza o mental, o corpo, né, que seria ali o perispírito, e a gente tem o corpo físico organizado. Então tem uma cascata. Então como é que a gente está tratando o centro de tudo isso, o nosso espírito? O que a gente está criando espiritualmente para coordenar tudo isso, né? Porque a nossa forma física atual, ela é importante, né? Não vou falar que pouco importa. Eu até pensei, mas não pouco importa. Porque ela é importante. Porque ela determina muitas experiências que nós viveremos, né? Mas a nossa forma de pensar, de agir, é o que vai determinar as eternidades para a gente. E até a saúde dos nossos próximos corpos. Depois eu vou falar um pouco mais aqui. Então, um dos jeitos da gente mitigar um pouco, né, além da parte
física mais densa, né, é pelo passe magnético, né, que ele é então ele vem dizer aqui um trechinho que eu achei bem interessante, né, que a gente é responsável, né, pelas lesões, às vezes, na parte psicossomática ou até no perispírito, e que isso vai gerar uma desarmonia no corpo somático, no veículo carnal, né, provocando, às vezes, sofrimento, e que a dor dessa, né, ou daquela forma, é sempre uma situação que alarma uma emergência para a gente, mais ou menos durável no império orgânico, e que requisita o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Então a gente vai sentir as dores, né, que são os alertas para a gente, e a gente vai buscar os meios de consertar isso. E aí a gente tem que buscar quais são os meios. É lógico, quando uma doença chegou a um nível físico, você vai se empenhar na medicina, né, humana aqui, terrena, os meios que você tem para curar. Você não vai ficar vindo só aqui e tomar o passe. Você vai fazer isso também. E para isso que evoluiu essa medicina, que obedece leis naturais, que são criadas por Deus. Então você vai lá e vai tratar com quem entende dessa parte. E aqui você vem tratar essas questões que são, né, fluídicas, e você muito que bem vai buscar se isso também não tem uma causa mental. E aí você vai tratar lá com psicólogo, com terapeuta, que você achar mais conveniente. Mas, assim, não é possível, né, que você tenha uma compulsão alimentar às vezes. Eu estou falando aqui que eu estou falando de mim. E você não vai chegar lá e não vai tentar buscar as causas disso. Que você não vai tentar, pelo menos que você não tenha condições de ir buscar, de pensar em que momentos eu ativo isso. E pensar o que eu posso fazer para não, né, ativar, ou como é que eu posso me tratar disso. Porque isso é importante, isso é algo necessário. Né? Hoje em dia a gente tem até nas universidades públicas e privadas também, onde tem curso de psicologia, o atendimento que eles fazem, né, às vezes com uma taxa simbólica, e se você demonstrar lá, né, às vezes só conversando, que tem uma hipossuficiência, né, de renda, você não tem como pagar, às vezes o atendimento é até gratuito, então os psicólogos que estão se formando te atendem e você também ali vai passar, né, por um tratamento. Eu tenho escrito piadas, que muitas pessoas vão lá e passam a papeleta, para seguir todas as orientações, cuidar da alimentação, mas no rodapé da papeleta está lá, não paga o tratamento médico. Sim, porque é extremamente importante, né? E eu vejo uma preocupação da maioria dos lugares sérios, né, que fazem o que a gente chamava antigamente de tratamento de cura e tudo mais, esse aviso, né? Não pare de se tratar dos médicos, né, convencionais aí, que tem habilitação para isso, que tem um treinamento para isso. Né? Então eu ia falar aqui, ó, que pelo passe magnético, no entanto, notadamente aquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode sorreerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, a gente pode, né, ali, imprimindo a nossa vontade junto com a prece, que a gente ganha, né, quando a gente lembra lá daquele capítulo que fala da afinidade, a gente ganha a vontade desses outros milhões de seres que estão voltados para o bem e impulsiona isso para o nosso irmão que está precisando, ele vai conseguir se recompor, né? Isso pode ajudar ali, também depende da vontade dele, mas pode juntar essa vontade que está meio vacilante a se tornar mais forte, a se ajustar e a voltar a coordenar esses milhões de agentes microscópicos a serviço do estado orgânico, né? Que são as nossas células.
Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um, segundo as suas próprias obras. Então, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo para manter a nossa saúde, né? Ou para acabar com ela, para poder parar de fazer isso. Cabe-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Então, mostrando aí que a gente tem um papel primordial na nossa não saúde, na nossa doença aí. Então, a gente constrói a doença com os nossos pensamentos, com o nosso agir. Por quê? Se sou eu que, com a minha mente, né, organizo todas essas células, imagina se eu, com o meu pensamento, estou, né, a gente fala assim, né, determinando, né, se eu estou pensando no meu corpo como um corpo doente. Agora, se eu penso nele como um corpo saudável, se eu tento promover nele a saúde, o bem-estar, então olhar para o meu corpo, né, e tentar imprimir nele o que eu tenho de melhor, né, que ele esteja na sua melhor forma, é o ideal. E às vezes é lógico, né, a gente fica meio revoltado com certas coisas do nosso corpo ali, que ele não é o corpo ideal. Eu seria muito mais forte, teria o meu tanquinho, mas onde que eu ia estar hoje, né? Então, a gente brinca assim, mas a gente sabe disso, né? Muita gente, assim, às vezes a gente fala, ai, o fulano não aceita o corpo dele, o jeito dele, mas a gente também não, e eu não estou nem fazendo uma crítica a isso, porque eu acho que é do humano, né? A gente vai querer mudar a nossa massa muscular, o jeito do nosso cabelo, a nossa sobrancelha, a nossa orelha, o nosso nariz, a nossa boca, dentro de possibilidades aceitáveis, que não prejudiquem a nossa saúde, ok, mas quando isso é um fator que destrói a nossa saúde. E aí a gente pensa aí em várias formas disso. Às vezes, estar muito forte, né? Às vezes, para que eu tenha um tanquinho, eu vou ter que destruir a minha saúde orgânica, de fato. E a gente vê isso acontecer. As pessoas usam substâncias que causam mal. Às vezes, elas se inundam dessas substâncias em níveis até perigosos. Até quem vai e fala assim, não, isso é legal, fala, nossa, fulano, tu já está passando dos limites. E às vezes acontece, né? Assim como a gente tem a anorexia, que são aquelas pessoas que querem ficar muito magras, a gente tem a vigorexia, que são aquelas que querem ficar muito fortes, né? Então, a gente tem esses problemas com a imagem que às vezes... e aí as pessoas, às vezes, vigorexia, né? Não sei nem se hoje em dia ainda é o termo que se utiliza, mas que assim, nas mulheres é mais comum a anorexia, né? Então elas querem ficar mais magras, e nos homens a gente vê isso acontecendo aí com a internet, e às vezes a questão é ficar o mais forte que você pode, às vezes você perde até a funcionalidade do corpo. Às vezes tem pessoas que são tão musculosas assim que elas não conseguem coçar. Não consegue ter um corpo tão funcional quanto ele deveria ser. E assim, as pessoas acabam precisando de mais do que precisaria. E é lógico, gente, que tem condições, né, que são orgânicas e que estão relacionadas a vários problemas,
que causam danos, né? Ou que a gente mesmo, né? Enfim, veio com alguns fatores de limitação. Então, que a gente fica num sobrepeso, né? Eu falo isso aqui, que eu tenho sobrepeso, aí a pessoa fala, não, isso é forte. Eu tenho sobrepeso aqui de gordura, né? E tudo mais. E muitas pessoas têm que são, às vezes, limitantes, que eles vão causar. Em outras pessoas, nem tanto. Mas vale a pena, né? Você fazer análise lá com o seu médico, se aquilo está saudável. Isso acontece de uma maneira tão exacerbada que as pessoas perdem completamente a razão assim, do seu bem-estar, porque a vaidade desperta muito a vaidade, né? Não a vaidade que tem nas... é uma vaidade tão louca que as pessoas, elas, como falou que pessoas que estão bem e ficam procurando mais resultados, e já estão bem, e começa a não ficar naquele limite, não, querem mais. Eu acho que isso não é bom. Não, de forma alguma. A gente olha... na verdade, quando a gente vê alguém que tem essas questões, né, já tem algum ponto ali, alguma âncora na saúde mental. Né? A gente sabe que a vaidade, a nascente dela é o orgulho, né? Que são duas coisas que a gente tem que combater, o orgulho e o egoísmo. Então, essa vaidade corporal está relacionada a isso. Mas a gente também não pode esquecer da saúde orgânica. Então, assim, tem gente que nunca vai chegar, né, dificilmente, sem algo muito drástico, ao que é dito como peso ideal. Mas, se você também não busca ter uma boa alimentação, um equilíbrio corporal, isso tem danos, assim. Eu falo isso aqui com a maior cara de pau do mundo, porque assim, eu peco muito com a minha saúde, assim, né? Eu me desvio muito do caminho que deveria ser em questão alimentar e tudo mais, mas muitas outras pessoas, inclusive pessoas que às vezes estão dentro do peso, e elas vão ter problemas orgânicos. Então eu conheço gente que é magrinho e é diabético, que é gordinho e não é, mas a gente tem que analisar, será que eu estou comendo da forma adequada? Será que já não eu já não estou exagerando? Será que eu faço exercício da maneira adequada ou eu exagero? Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, a gente sente o quão é perigoso quando a gente perde essa saúde orgânica, né? Quando ela vai embora, a gente sente muito a falta dessa saúde orgânica. E isso ensina algo pra gente. Então, nada está perdido também. E às vezes a pessoa não fez nada, ela fez tudo certinho e tem um problema orgânico. Isso está relacionado também às outras vidas, né? E a estar num corpo orgânico, suas vicissitudes, mas também pode ser um mecanismo de aprendizado para essa vida, né? Então, e às vezes a pessoa tem questões internas, né, do âmago ali do seu ser, que geram isso. Então, às vezes a doença cura aquele espírito. Ela destrói o corpo, mas cura o espírito. Então, quantas pessoas a gente não conhece que, por passar por determinadas doenças, quando você encontra essa pessoa no final daquela existência, ela é um outro ser. Ela é algo totalmente diferente daquele ser que iniciou aquela doença. Aquilo levou aquele espírito, criou uma evolução nele, né? Deu continuidade. Na verdade, a gente gosta de pensar no universo como se ele fosse algo estático, né? Mas o universo inteiro é muito mais fluido, né? Fluido no sentido assim de as coisas estão se movendo e elas estão indo em uma direção ali que a gente às vezes nem sente, né? Se a gente parar e olhar a matéria física aqui, por mais que ela esteja bem agregada aqui, ela está fluindo. O nosso planeta, o nosso sistema solar, ele está fluindo pelo universo. Então a gente gosta de pensar que as coisas estão sólidas, travadas. E essa fluidez na vida que mantém a vida, né? A vida, assim, universal.
não se interrompe, né, Guilherme? Ah, Não se interrompe. a gente vai estar sempre indo, né? A gente está sempre no fluxo desse rio aí do amor divino. Então ele está sempre emanando, a gente absorvendo isso, transformando, mas esse fluido passa, né, também. E a gente pode transformar a natureza dele ou não, né? Dependendo da nossa capacidade, né? Então, outras coisas virão enquanto a gente está fluindo aí. Outros seres vão tentar influenciar a gente para o bem, para o mal. Agora a gente vai se permitir ser influenciado por esse fluido? O quanto? Como? Né? Então ele vai falar aqui, ó, que não podemos olvidar, né? A gente não pode esquecer que a imprudência e o ócio eles são responsáveis por múltiplas enfermidades, desastres circulatórios, infecções. Então, a falta de boa alimentação, de higiene, né? A gente não vai ter, não, eu tenho bons pensamentos, vou sair daqui, vou meter a mão em algo que eu sei que está cheio de vírus, bactérias nocivos, de uma forma desprotegida. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu vou poder me infectar, porque existem leis materiais também, né? Então, de um modo geral, a etiologia, né, a origem das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e destroem ele, guardam no corpo espiritual a sua causa profunda. Tá? Então, a recordação daquela falta grave, as mágoas, os ressentimentos, a culpa, né? O remorso, isso causa diversos desequilíbrios orgânicos. E quando a gente fica com essa ideia fixa, a gente forma um nódulo de forças mentais desequilibradas e que é indispensável, né, que acontecimentos reparadores se contraponham a esse modo enfermiço de ser. Aqui tá assim, né, esse modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Então, no imo, né, de nossas almas, as chamadas dívidas kármicas, elas ficam ali, né? Quando a gente, enfim, teve atitudes infelizes, que nós mesmos plasmamos na senda do destino e que são perfeitamente transferíveis, né? De uma existência para outra. Às vezes a gente não vive naquela existência, mas vive uma outra, né? Então isso vai gerar uma desagregação, uma distonia ali dentro do nosso corpo e, às vezes, isso ainda é agravado pelo assédio vingativo, né, de seres vingativos, que eles são imanizados a nós em processos de obsessão. Então, mesmo que a gente esteja perdoado pelas nossas vítimas, né, das vezes da nossa insânia, os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo, né, no fundo calmo de uma piscina, eles virão à tona. E será necessária expulsão e o devotamento à higiene moral. Então, a mudança moral dos padrões mentais é extremamente importante. Então, na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança a história dos enfermos. Está perguntando aqui como é que é o tratamento espiritual, né? Ele vai falar que lá no plano espiritual, os servidores ali da medicina espiritual, eles conseguem ver quais são as causas daquela doença, né? Então, às vezes, você vai lá para o plano espiritual com uma ferida, com um braço atrofiado, sem uma perna. E como resolve isso? Com questões mentais. Ele fala que eles vão usar os instrumentos laboratoriais e que eles podem ser enriquecidos, né, com a ficha kármica do paciente. Então, eles lá ainda tem tudo que tu já fez. Vão pegar a sua ficha, vão olhar e vão ver se e aí só que a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, né, vai ser analisada antes de nova encarnação. Então, eles vão ver quanto que isso é reversível ou irreversível sem reencarnar. Porque em reencarnando a gente se torna espontâneo em viver as coisas. E a gente também vai ter os cerceamentos e a dinâmica para viver aquilo de uma outra forma, melhorando, né? Nos curando. Então, antes da nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante
a longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Então, viver é a nossa terapia, é o que vai fazer a gente mudar o nosso padrão mental, a nossa moral, só que para isso é preciso viver bem, tá? Então, a ponderação, a humildade, o devotamento, a psicoterapia e o magnetismo, largamente nos planos extrafísicos, exigem a grandeza e o caráter e a pureza do coração nesses casos. E aqui também, né? Se a gente tem uma medicina, um passe magnético, tudo isso voltado para o bem, né? Moralizado, né? Os aplicadores disso moralizados, a gente está bem melhor. A gente também tem a questão das invasões, que são infecções, né? Que não são algo que a gente criou propriamente, e eles estão plasmados, podem ser plasmados também pela nossa mente, né? Por quê? Nossa mente embaralhada vai desarticular as células que fazem nossa defesa, que promovem um corpo bem estruturado, e isso vai causar, né, uma porta aberta para esses seres ou até para as células, né, se transfigurarem ali, gerarem uma rebelião, que são os tumores, e se manterem. Então, isso é lógico que eu estou falando aqui de uma visão espiritual, né? A ciência tem uma outra lógica para esse acontecimento, mas a gente sabe, né, que a nossa questão sentimental, mental, influencia diretamente sobre os nossos hormônios, sobre o nosso corpo, e isso causa, né, propensões à doença. Então, viver bem psiquicamente ajuda a gente a viver bem fisiologicamente ali no ponto, vamos dizer assim, estrutural do nosso corpo. Então, cujas vibrações, eu falo estrutural, né? A mente é muito mais estrutural do que a parte física, mas essa parte celular do nosso corpo, né? Vamos botar assim. Então, as vibrações podem causar tanta desorganização, né? Aqui, segundo o André Luiz, no Evolução dos Mundos, essas distonias mentais, elas podem causar vibrações nas células que desorganizam e que causam efeitos como projeções de raio-x, né, que são bastante danosos, se a gente ficar exposto a longo prazo, imagina que você não para de pensar naquilo, e das irradiações ultravioletas, né, que tem uma ação tumoral, em aplicações impróprias, e que ele faz questão de falar, em aplicações impróprias, porque elas podem ter aplicações próprias benéficas. Então, daí emerge a moléstia. E aí ele fala, né, que aí quando a gente adota um comportamento favorável a si, né, a gente pode melhorar. Em geral, quase todos esses fenômenos surgem, né, por conta do nossa invigilância, né? Deixa eu ver aqui que a gente já está com um tempinho mais apertado. Então, aí ele fala aqui que não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo mal por nós amontoado se atenua, gradativamente desaparecendo ao impacto das vibrações do auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles a quais dirijamos a mensagem de entendimento e o amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos a concurso da enfermidade para eliminar os resquícios das trevas que, eventualmente, se nos incorporem ainda no fundo mental. Então, pensar aí, né, nesse amparo divino que está sempre fluindo e que a gente só tem que se tornar capaz de captar ele, né? Então, fluir no bem faz a gente se hermanar com as consciências que estão em alinho. E com isso a gente se realinha, né? Quantas vezes a gente não está meio conturbado e encontrar com alguém ali que está bem, que fala pra gente, não é assim. Mostra o caminho, não faz a gente dar uma aprumada, né? A gente volta ali pro prumo e se realinha. Então, em parte isso, né? Em boa parte é isso o que o passe faz, né? O que o magnetismo faz.
E é o que a gente tem que pensar, né? Em que eu estou me afinizando? Para quem eu estou dando margem? Será que eu estou cuidando bem, né, dos meus tutelados que formam o meu corpo? Então, pensar nisso e como fazer isso e ter um olhar melhor para o nosso corpo é importante, né? É um olhar assim, não da gente endeusar ele, também não de escorraçar o pobre coitado, mas pensar que ele é um instrumento importante, que mais que um instrumento, né, a gente fica meio assim, mas são nossos irmãos agregados nos dando oportunidade de servir e trabalhar. Aí, às vezes a gente esquece isso, né? Quando eu li isso assim no Evolução dos Mundos, eu falei, ai meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tenho feito com essa galera? Falei, vou ter que ter um cargo máximo aí para poder ajudar todo mundo, né? São trilhões de células. Mas, então, obrigado a todos, né, por me escutarem hoje. Eu sei que ficou meio conturbadinho assim, mas obrigado, então, aí pela paciência de vocês. E é sempre muito bom estar aqui e estudar isso, né? Eu brinco que os temas sempre são para mim, acho que a Jane me persegue. ou meu mentor está usando, né, esse momento para Deus ali me trabalhar, mas muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, bom final de semana. Nós estamos agradecendo ao Guilherme que trouxe esse estudo tão importante na manhã de hoje, né? Cuidar do corpo, do espírito, não maltratar, porque uma das causas do suicídio do André Luiz está relacionada ao garfo, né? Cuidado com a alimentação. O meu sobrinho lá em casa, a gente faz muita verdura e legume, mas ele fala, ó, se tiver verdura e legume, eu vou comer na rua. Aí, quando ele vê o cardápio, é para a rua. Então, totalmente, né? O erro que ele comete. É preciso ingerir, né? Verdura, legume, essas coisas. Mas de vez em quando a gente falha, né? Então estamos agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai, pelo nosso encontro da manhã de hoje, por tudo que ouvimos, precisamos pôr em prática em nosso favor. A saúde física e mental, contando sempre com a ajuda e a boa vontade da espiritualidade amiga, que nos auxilia sempre. É preciso fazer a nossa parte. Agradecemos aos benfeitores amigos que esteve conosco nesta manhã, nos auxiliando, nos orientando, e que tenhamos um dia de paz, um final de semana também tranquilo junto aos nossos familiares, estejamos sempre buscando o estudo, as orientações da espiritualidade amiga, para que possamos superar as dificuldades, os obstáculos do caminho. Que a paz seja permanente no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, junto aos nossos irmãos, que possamos auxiliar sempre dentro das nossas possibilidades. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, guia, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim encerrando o primeiro encontro da manhã de hoje. E assim seja. Agora nós vamos para a tarefa do passe, né?